pode levantar suas mãos, render graça ao Senhor. Que bom que nós estamos aqui, que bom que Ele é o nosso Pai. Senhor, nós te exaltamos, Jesus. Obrigada, Pai, por tão grande salvação. Obrigada, Senhor, porque nós temos um Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade de nós estarmos aqui. Nós nos rendemos à autoridade da Sua palavra e do Seu Espírito, certos de que nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é o primeiro dia de 2023. Eu quero que você pense aí em um pouquinho sobre o seu ano de 2022, né? Que você pense aí um pouquinho nos desafios que o Senhor te ajudou a superar, coisas que talvez vieram sobre você e você achou aquilo uma surpresa. Falou, meu Deus, eu não imaginava, né, que ia passar por isso, ou ia acontecer isso, ou algo assim poderia acontecer perto de você, mas o Senhor te livrou e você está aqui nessa noite. Você é grato ao Senhor por isso? Sabe, existem algumas coisas borbulhando assim no meu coração, e eu estou orando, falando, Senhor, me ajuda, né, a realmente passar aquilo que o Senhor está ministrando ao meu coração e alcançar você. Eu sei que muitas coisas, muitas pessoas, né, falando, que difícil. Você ouviu alguma frase desse tipo recentemente? Levanta a mão. Você ouviu? Ou só eu? Me ajuda aí. Você ouviu? Que difícil. Difícil. É difícil. Que situação difícil, sabe? Mas eu quero dizer para você que nós, como indivíduos em primeiro lugar, você é muito mais forte e você pode muito mais do que você imagina às vezes. Não é verdade? Quantas coisas você já pode considerar que quando você estava passando, você achou que aquela situação era a mais difícil que você já viveu na sua vida. Mas ela passou. E você já passou a coisa até mais difícil. E olhou para trás e falou, ai meu Deus, eu achava que aquilo era difícil. Essa aqui é difícil. É verdade ou não é? Tiago ministrou ontem, né? E eu vendo ele falar desse livro, eu acho que é um dos favoritos. Posso dizer assim? Eu acho que é um dos livros favoritos dele. Eu vejo ele algumas vezes ao longo do ano, indo lá, pegando o livro, crescendo espiritualmente. Eu acho que pelo menos uma vez por ano ele lê esse livro inteiro, mas de vez em quando ele vai lá, pega esse livro de novo. E ontem ele estava falando de como a gente cresce na jornada, como a gente precisa ter expectativa de sucesso, expectativa de futuro, expectativa de que a gente vai chegar onde Deus disse que a gente vai chegar, mas entender que a jornada, ela é muito importante. A jornada de crescimento, a jornada de perseverança, porque fé e perseverança, paciência caminham juntos. Sem isso, não tem resultado. Então, eu quero dizer para você, querido, abre mão dessas frases, ai que difícil, e começa a dizer um pouquinho assim para você mesmo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode me ajudar a mudar um pouquinho a nossa linguagem? E aí, tira a tensão dos ombros, vai, relaxa aí os seus ombros e diz, ufa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez, fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora você pode dizer para você mesmo, fala, se Deus é por mim, quem será contra mim? Amém? Sabe, você pode mais do que você imagina. Nós, como igreja, podemos muito mais do que nós podemos pedir
pensar ou imaginar, porque existe um poder que é efetivo e ele está operando em mim e em você, agora mesmo. Amém? Então você está pronto para viver um ano bem-sucedido? Sabe, Deus não foi pego de surpresa. Ele não é pego de surpresa na nossa vida pessoal. Ele não está sendo pego de surpresa sobre o que está acontecendo no mundo. Eu quero ler com você o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1. O versículo 1 diz assim: saiba que nos últimos dias, eu estou lendo na NVT, tá bom? Nova versão transformadora. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeto, nem perdoarão. Caluniarão os outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão aos amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas de aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar verdadeira devoção. Fiquem longe de gente assim. Sabe, para começar, fica tranquilo, vai dar tudo certo da nossa vida. Você fala, Juliana, que texto que você vai ler, pelo amor de Deus, no primeiro dia de ano, para dizer para nós que vai ter tempos muito difíceis. Querido, é para dizer para você que Deus não está sendo pego de surpresa. Deus não está sendo pego de surpresa e, pelo contrário, Ele nos alertou que o mundo ia ficar muito doido. Ele nos alertou que teriam traições, pessoas arrogantes, amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, que os valores tentariam ser distorcidos. Está comigo? Então eu quero te dizer, não é novidade. Deus, através de Jesus, Ele já tinha dito para nós, olha, no mundo vai ter aflição, mas fica tranquilo. É isso que eu quero dizer para você. Parece que a pregação fala, como assim, Juliana? Jesus fez isso também. Ele falou, olha, presta atenção. O fato de nós estarmos no mundo nos faz estar suscetíveis a situações, a pressões, a ver o mundo se deteriorando em muitas coisas, bagunçando muitas coisas. Mas eu quero te dizer, querido, não é novidade para Deus. Deus está cuidando de mim e de você. E quero te dizer, Deus não está com a mão na cabeça, no seu trono, dizendo o que eu vou fazer sobre a vida dele. Ou o que eu vou fazer sobre a vida dela. Ou o que eu vou fazer sobre o Brasil. O que eu vou fazer sobre as nações. Ei, Deus está no seu trono, rindo do inimigo. E sabe onde você e eu estamos? Assentados com Cristo, querido. Então você pode dizer comigo, ha, ha, ha. Diga de novo, ha, ha, ha. Ei, em vez de você ficar fazendo coro com o diabo e dizer só, que difícil, que difícil. Eu falo galinha de Angola, mas aqui não é nem galinha de Angola, aqui é galinha de Guiné. Que fala, tô fraco, tô fraco. Ei, pare com isso. Levanta a cabeça, querido. 2023, o Senhor é contigo. Seja forte e corajoso, valente. O Senhor é comigo, o Senhor é contigo. Nós temos um poder, querido, que está dentro de nós, operante. Sabe só uma coisa? A gente precisa parar de falar, precisamos orar. E precisa orar mesmo, e orar de verdade. E encher o culto de oração. E encher o seu quarto de oração. Eu acho que, assim, a confissão de fé, ela funciona. Agora, ficar dizendo, precisamos orar, não resolve nada, não.
E eu estou te dizendo isso porque nós edificamos a nossa fé santíssima, orando no Espírito. Nós recarregamos a nossa bateria, orando no Espírito. E aí às vezes a gente para ficar falando quão difícil é. Sabe, querido, eu quero te motivar essa noite. Quantas coisas Deus fez por você. Quantas coisas o Senhor fez por nós. Quantas coisas o Senhor já fez pela nossa nação. Quantas promessas temos sobre a nossa igreja, sobre o nosso ministério. E eu digo para você, se nós estivermos no lugar certo, nessa posição coerente com a palavra e o Espírito, vai se cumprir. Mas a gente vai ter que resistir ao diabo. E isso é novidade para você? Mas a gente vai ter que resistir ao mundo. Isso é novidade para você? Ou a gente estava esperando que o mundo estendesse um tapete vermelho para nós e dissesse: venha me evangelizar, venha demonstrar o poder de Deus. Não, querido, o mundo está perdido, mas nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal, nós somos a luz. Levanta. Olha o leão que você já matou, o urso que você já matou. Eu estava meditando, pensando. Gente, a Bíblia é uma história, é um livro que tem tantas histórias de Deus com pessoas, com o povo dele, de a sua mão, a sua bondade, o seu cuidado em tempos difíceis. E ele disse para nós, nos últimos dias vai ter tempos muito difíceis. Mas Jesus disse, olha, tenha paz em mim. Você está num lugar de paz. Você pode dizer isso para você mesmo. Eu acho que a gente precisa fazer umas confissões. Depois eu fico pensando, será que eu estou fazendo o povo falar muito? Mas eu digo para você, eu acho que a gente está precisando fazer algumas confissões. Eu posso te ajudar? Você me permite? Então coloque a sua mão no seu coração e fale, eu estou num lugar de poder, num lugar de paz. Eu estou em Cristo, assentado. Eu estou num lugar de livramento. Eu estou num lugar de provisão, de cura, de paz e alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria, querido. Aleluia! Sabe, a Bíblia, como eu estava falando, tantas histórias. Você vê Daniel, ele passou por 5 reis, 5 governos. Houve situações dificílimas para ele, para os seus amigos. Mas sabe o que aconteceu? Querido, o Senhor estava lá, cuidando dele e do seu povo. Eu estava pensando a respeito da história de José. O que acontece com José como pessoa? Ele foi traído pelos seus irmãos, foi jogado fora, foi vendido. Quando parecia que a vida dele estava melhorando, ficou pior. Talvez a sua vida, você esteja pensando sobre isso. Falar, quando eu penso que está melhorando, vem uma notícia difícil. Mas sabe, querido, fé e perseverança caminham junto. Fé e perseverança caminham juntas. E aí o que acontece com José? A perseverança, a fidelidade. Deus cumpre a sua promessa. Tira ele de lá, coloca num lugar de governo e ainda usa ele para salvar os seus irmãos, o seu povo. Eu estava pensando sobre a história de Gideão. Gideão, ele vinha de um tempo em que, uma vez por ano,
os midianitas iam lá, invadiam Israel, quando eles estavam se organizando, começando a prosperar, ia lá invadir Israel, fazia aquela bagunça, e eles não conseguiam se levantar, sempre tendo esse tipo de derrota. E aí, de repente, um anjo aparece para Gideão e fala assim: salve, homem valente, o Senhor é contigo. Sabe a primeira coisa que ele fala para o anjo? Ó, anjo, peraí, se o Senhor realmente fosse conosco, não estava acontecendo tudo o que está acontecendo. E aquela glória que nós ouvíamos, os milagres, os sinais dos nossos pais. Aí o anjo, ele estava tentando convencer o anjo que a notícia estava errada. E eu não sei se você já passou por isso. Eu já passei por situação de falar assim: nossa, o negócio está feio. E aí você se lembra da palavra e fala: mas o negócio está feio. Ei, mas a sua boca, ela precisa concordar com a palavra de Deus. Ainda que na tua mente, essas palavras, está difícil, ou, nossa, de novo, comigo de novo. Ei, esse tipo de pensamento não vai tentar te ajudar. Está comigo? Faz sentido para você, querido? Sabe, quando a gente ora e tem que resistir por um período curto, é muito bom. Mas existem circunstâncias na nossa vida que a gente vai ter que lidar, resistir com elas por um tempo maior. E sabe, Deus está com a sua palavra pronto para nos socorrer, nos ajudar pelo caminho e nos ver vitoriosos, porque Ele sempre nos conduz a triunfo. Mas se eu e você, a gente desistir e ficar o tempo todo como a galinha de Guiné, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas, queridos, estamos com o poder de Deus disponível, a palavra dele disponível, as promessas dele disponível, e ele já nos tinha contado o futuro. Sabe, eu quero falar para você o que vem forte no meu coração, sabe? É uma palavra contra a preocupação. A preocupação, querido, não vai me levar e não vai te levar a lugar nenhum na nossa vida. Ficar preocupado. Agora, assim, eu só dizer para você, não fica preocupado, não. É difícil, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte: o porquê você não deve ficar preocupado. Eu quero ler um texto com você, lá de 1 Pedro. Aleluia! 1 Pedro 5. Eu vou ler o versículo 8 e 9. Se você puder abrir, para o pessoal também a versão atualizada. Almeida, revista atualizada mesmo, por gentileza. Olha o que diz aqui. Versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Bom, como eu estava falando para vocês, não é novidade nenhuma que a gente teria que resistir ao diabo. E a Bíblia está falando para a gente que o diabo, ele anda ao derredor procurando a quem possa. Sabe qual é a boa notícia? Se você andar na palavra, cheio do Espírito, com a confissão certa, ele não pode te tragar. Ele não pode tragar a tua família, ele não pode tragar a tua saúde, ele não pode tragar as suas finanças, ele não pode tragar os teus valores, ele não pode tragar os teus filhos. Ele não pode. Mas ele vai tentar. Mas você vai ficar desanimado porque ele está tentando? Não! Resista a ele firme na fé. E lembre-se, você não está sozinho não. Porque é interessante, quando a pressão vem sobre nós,
O diabo quer que a gente pense, isso só acontece com você. É com você que acontece desse jeito. Mas eu digo para você assim, não é não. Com toda a irmandade, nós precisamos resistir ele firme na fé. E sabe o que acontece? O restante do que a Bíblia nos prometeu. Nós resistimos ao diabo e ele foge de nós. Amém. Querido, Deus é por nós. Não vale a pena ficar preocupado. Porque preocupação é alimento. É alimento, é gasolina, é combustível para o diabo achar que está ganhando. Porque a preocupação, ela mina as nossas energias, ela rouba as nossas forças. Olha, eu quero dizer para você algumas frases que eu achei bem interessante sobre a preocupação, né? Razões para você não se preocupar. A primeira coisa, porque é inútil. Alguém já resolveu alguma coisa se preocupando? Não. 2, a preocupação só acaba com as suas forças. É mais desgastante do que um dia inteiro de trabalho. Você já ficou exausto só de pensar? A preocupação rouba a nossa alegria. Você começa a pensar o quão difícil é. Às vezes na sua cabeça fica mais difícil do que o difícil de verdade. E você vai ficando triste, vai ficando desanimado. Mas eu quero te dizer, ei, medita na palavra, fala sobre as coisas que Deus fez. Isso vai te ajudar, querido, vencer a preocupação. Motivo 5. A preocupação é falta de tranquilidade, é ansiedade. E o estresse está comprovado, querido, gera doença. Mina o nosso corpo. Você não quer ficar doente. Livre-se da preocupação. A preocupação é o oposto de confiar em Deus. A preocupação é pecado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus lá em Romanos 14, 23 diz que tudo que não é de fé, até quando você vai comer alguma coisa, se você tem dúvidas, se você não está confiante sobre aquilo, você não sabe se aquilo é vontade de Deus, tudo que não é de fé é pecado. Ao menos que você possa olhar para mim e falar, não, eu estou preocupado pela fé. Você está livre para ficar preocupado. Caso contrário, você está se colocando num lugar onde o diabo vai fazer a festa. E sabe onde ele vai fazer a festa? Na sua cabeça. E sabe, querido, eu vou falar algo para você. Deus já preparou um ano extraordinário para mim e para você. E nós precisamos visualizar isso. Nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos falar sobre isso. Porque é assim que nós vamos viver. Então, quando você estiver preocupado, lembre você mesmo. Que a preocupação é como você andar na esteira. Gasta energia, gasta tempo. Mas nesse caso, você não vai a lugar nenhum. A esteira, pelo menos, você está perdendo umas calorias, né? Quem aqui prometeu perder uns quilinhos esse ano? Amanhã é segunda-feira, hein? Quero só ver. Mas vamos lá. Volta aqui para o texto de 1 Pedro 5. E eu vou ler agora o versículo 6 e 7. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você pode ler isso comigo? Porque Ele tem cuidado de vós. Agora fala para você mesmo, fala, Ele cuida de mim. Lançar sobre ele. É interessante que antes dele falar sobre lançar sobre ele, ele fala, humilhai-vos
sobre a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Ele está falando que ser humilde é você se prostrar diante dessa mão poderosa. E sabe como você faz isso? Lançando sobre Ele os seus cuidados. Uma coisa está ligada à outra. Quando a gente fica preocupado, é como se a gente estivesse dizendo para Deus, deixa que eu resolvo. Mas eu não sei você, mas eu já descobri que tem muita coisa que eu não consigo resolver sozinho. E a gente é limitado, a gente vai até um ponto. Mas sabe de uma coisa, querido? Essa é a grande vantagem de viver no Evangelho. Você faz aquilo que é ordinário, aquilo que está ao teu alcance, aquilo que você sabe que você tem que fazer. Mas o extraordinário, ele vem de Deus, o nosso Pai, que com mão poderosa nos exalta. Ele não vai deixar que a gente seja envergonhado, querido. Sabe, algumas frases também que eu estava lendo sobre preocupação, sobre evitar a preocupação, e eu achei bem legal, e eu vou compartilhar com vocês. Bom, uma que já é muito falada, não é? Deus já conhece o seu futuro, Ele já esteve lá. E sabe o que Ele diz sobre o seu futuro? Que Ele está te conduzindo em triunfo, que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem, que você precisa sim resistir ao diabo. Mas sabe qual o resultado disso? Ele vai fugir de você, querido. Billy Graham disse assim, eu li a última página da Bíblia e acabou tudo bem no fim. É o que eu estou te dizendo, querido. Deus já disse que o mundo ia ficar muito doido. Mas Jesus venceu, querido. Ele venceu. Ele venceu. E nós ainda vamos ver. Tragada foi a morte na vitória. Nós ainda teremos um corpo ressurreto. Nós ainda vamos viver, querido, uma vida plena em Deus, no espírito, na alma e no corpo. Mas enquanto nós estamos aqui, vamos viver uma vida da galinha de Guiné? Não, nós vamos reinar em vida, vamos pisar a cabeça do diabo, vamos passar sobre serpentes e escorpiões, vamos desfazer as obras do diabo. 2023 está entrando tanta notícia e coisas que podem acontecer. E o que a gente vai fazer? Cuidar da nossa família como nunca antes. Cuidar da educação dos nossos filhos como nunca antes. Ensinar na igreja como nunca antes. Ser fervoroso de espírito como nunca antes. Nós estamos acordados, queridos. Nós não estamos sendo pegos de surpresa. Amém. E quando Jesus voltar, Ele vai pegar uma igreja preocupada, ansiosa. Ele vai buscar uma igreja triunfante. Vivendo milagre, vivendo poder, vivendo a palavra. E sabe quem é essa igreja? Sou eu e você. Você pode virar para o seu irmão e me ajudar a pregar e falar para ele, você é a igreja triunfante. Aleluia. Outra frase. A preocupação não esvazia os seus problemas de amanhã, mas esvazia as suas forças de hoje. Essa me impactou, porque é verdade. Porque às vezes as pessoas preocupadas ficam, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Querido, você não sabe o que fazer? Eu digo para você, lance sobre o Senhor. Vem para o culto. Vai orar. Você sabe que a igreja é algo tão extraordinário, porque às vezes quando você está debaixo de pressão, é difícil orar sozinho. Vem para a igreja. Graças a Deus, se não é dia de culto, hoje a gente tem internet. Vai lá, sede Verbo da Vida, louvor. Cria aquela atmosfera de fé, de poder, de unção no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, no seu carro. Tomando banho, não é pecado não, querido. Amém. Encha-se de força. Enchei-vos do Espírito.
Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, corroborados com poder. Eu não estou afim de ficar fraca, querido. E você? Então, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, vai fazer toda a diferença no ano de 2023 e nos próximos anos que estão por vir. Porque a gente acaba um ano, a gente não está zerando. Não está começando tudo de novo. É uma contagem, mas não está zerando. A tua experiência com Deus continua contando, a sua fé ainda continua contando, as palavras que você semeou continua contando. E se foram palavras de só, estou fraco, está difícil, ai meu Deus, ei, graças a Deus, Deus é bom e misericordioso. Fala, Senhor, me perdoa por essas palavras, Senhor, eu planto agora mesmo, fé, obrigada porque o Senhor cuida de mim, o seu poder está em mim, o Senhor me socorre em tempo oportuno, eu não estou só, o Senhor cuida da minha família, o Senhor cuida dos meus negócios. Ei, aqueles que estão em aliança com Deus prosperam. E é isso, ponto final. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, que não anda no conselho do ímpio. Feliz será e tudo lhe irá bem. Do trabalho das suas mãos comerás. Aleluia. Está comigo? Trabalha, o Senhor vai te prosperar. Como vai ser o ano de 2023? O seu trabalho vai prosperar como nunca antes. Deus precisa de pessoas, querido. Olha, eu sei que nós percebemos isso como nunca. Deus precisa de homens e mulheres cheios da palavra e do Espírito em todas as áreas da sociedade. E é por isso, querido, que eu quero dizer para você que está procurando um concurso, estude mesmo. Nós queremos orar por você, eu quero liberar uma palavra sobre você agora mesmo. Tem alguém aqui assim, que está estudando para concurso? Eu quero liberar essa palavra sobre você, querido. Que a unção do Senhor, o Espírito Santo vai te ajudar a estudar de uma forma estratégica. E o Senhor vai abrir as portas para você, porque nós precisamos, querido, e pessoas em todas as esferas da sociedade. É o Senhor que vai te colocar. Você mesmo vai ver, a mão do Senhor fez isso. Deus fez Daniel mais sábio, 10 vezes mais sábio do que os seus amigos. Do que aqueles que não se comprometeram com a aliança como ele fez. É ou não é? Eu declaro sobre você, se compromete, querido, com a palavra, com o Espírito, com a aliança que você tem com Deus. E você vai ser 10 vezes mais sábio que os seus concorrentes. Você vai fazer essa prova dando risada. Ah, mas precisa de quem indica. Deus está te indicando, seja fiel. Portas abertas, promoções chegando. Você vai ser colocado em lugares estratégicos, querido. Não para bater no seu peito e dizer, eu cheguei aqui, mas porque Deus precisa de sal e luz em todas as esferas da sociedade. Ele está contando comigo e com você, fiel à palavra, fervoroso de espírito, para resistir ao diabo e desfazer as suas obras. Amém. Aleluia. Sabe, mais uma frase que eu quero trazer para a meditação de vocês, que tocou o meu coração. E a gente está perto de caminhar para a conclusão aqui. Quando você se preocupa, você usa a sua imaginação para criar algo que você não quer. Como eu falei já, quando você fica preocupado, o problema fica maior na sua cabeça do que às vezes ele realmente é. Está na hora da gente pensar como Deus pensa, de forma real, no nosso dia a dia. Eu sei quando eu estou querendo não, quando eu estou ficando preocupada. Você sabe? Vamos resistir isso
Do mesmo jeito que a gente resiste ao diabo, nos humilhando ao Senhor, lançando sobre Ele os nossos cuidados, dizendo: Senhor, o Senhor cuida de mim e por isso está tudo bem. Salmos 55, 22 diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Você pode ler esse texto comigo, só para a gente declarar? Fala: confia no Senhor, os teus cuidados, Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Aleluia! Confia no Senhor, querido, tudo vai bem. Confia no Senhor, estamos vivendo os últimos dias e vamos viver uma vida gloriosa. E vamos ver Jesus voltar. Que privilégio! Jesus está voltando. Você sabia que os discípulos queriam ver Jesus voltar? Mas as coisas no mundo estão se organizando de uma forma que a gente olha e fala: esse privilégio vai ser nosso. Você pode dizer para você mesmo, fala: esse privilégio vai ser meu. Confia no Senhor, querido. Confia no Senhor. E sabe, a última coisa que Deus tem tratado assim também no meu coração, além dessa resistência à preocupação, se render a Ele, lançar sobre Ele os seus cuidados, é o que está lá em Isaías. Eu li esse texto ontem, 58:11. O texto, eu vou ler na versão Almeida e depois eu leio na NVT. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos. Ei, até em tempos difíceis, Deus farta a tua alma. Ele fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas jamais faltam. Eu vou ler na versão NVT também para você, eu li ela ontem, olha que coisa linda. O texto diz assim: o Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte que não para de jorrar. Amém? Deus tem renovo, refrigério, Deus tem alívio para o cansado, renovo, refrigério, água para sede, para matar a sua sede, novas forças, novo fôlego. Você é como um jardim regado, você não é um jardinzinho de quintal cheio de espinho, não. Você é um jardim regado, um manancial que as águas não faltam. E Ele diz que vai nos guiar continuamente. Sabe, livres da preocupação, conscientes de que Deus está no controle da nossa vida, da nossa família. Ele não está no controle no piloto automático, Ele está no controle porque nós estamos rendendo a Ele esse controle. Não adianta eu viver uma vida muito louca e achar que Deus está no controle, ok? Mas nós estamos rendendo a nossa vida, a nossa família, a nossa nação. Você pode dizer comigo, com ousadia, fala: o Brasil é do Senhor Jesus. A nossa nação é abençoada, é celeiro de missionários, é próspera, é bem-sucedida. A nossa nação faz parte dos últimos dias, do plano de Deus. Aleluia! Amém. Deus não está sendo pego de surpresa, não. Está no plano de Deus. E no plano de Deus tem vitória para mim e para você. Amém? Agora, como a gente chega no ponto final? É
tão importante do que chegar. Talvez mais, porque tem gente que no meio do caminho naufraga na fé, esmurece nos seus ânimos. Mas entre nós não vai ser assim. Livres da preocupação, lançando os nossos cuidados ao Senhor, nos humilhando diante de quem? Da sua poderosa mão. Não se humilha diante das circunstâncias, nem do diabo. Quando o diabo dizer que vai te matar, em vez de você ficar, ai meu Deus, eu vou morrer. Ah meu Deus, e agora? Ah meu Deus, ah meu Deus. Se humilha diante da poderosa mão de Deus, falando, obrigada Senhor, o Senhor tem planos de bênção para mim, planos de vida e paz, que eu vou viver intensamente. Sabe, nem tudo que você pensa, você precisa falar. Eu aprendi isso, e eu já saí de maus bocados, praticando isso. Nem tudo que passa na sua cabeça é para ser falado. Mas a gente precisa pensar certo, declarar certo, viver a palavra. E aí eu quero chegar nesse ponto. Deus quer nos guiar. Deus quer nos guiar. E para isso a gente precisa estar sensível à sua voz. Nos rendendo à sua palavra, nos rendendo ao seu Espírito. E entendendo que ser guiado pelo Espírito não é algo místico. E nem é algo estrondoso sempre. Eu vivi uma experiência extraordinária. Quando eu fui conhecer pastor Bud lá na Inglaterra. Até hoje eu me lembro da sensação. Ele estava para chegar, no dia seguinte eu estava ouvindo a Bíblia em áudio, deitada na minha cama. E de repente, minha cama tremeu, que eu tive que me levantar e empurrar de novo para o lugar. Porque eu ouvi Deus falando, amanhã você vai conhecer um homem e eu vou dividir a sua história. Minha cama tremeu, saiu do lugar, eu levantei assustada, achando que todo mundo na casa tinha ouvido. Empurrei de novo a cama, eu morava junto com uma família inglesa. Saí olhando no corredor, estava todo mundo dormindo. Eu não sabia quem era pastor Bud exatamente. Eu sabia que eu ia passar um tempo ajudando a cuidar dele. Bom, essa é uma outra história. Mas eu digo para você, foi algo extraordinário. Mas a maior parte da vida não é assim, não. É só assim, fique aí. Você sabe porque sabe que tem que ficar. Eu acordei 4h23 da manhã essa semana, com uma nota, ore por fulano. Você já acordou sabendo que tinha que orar, aí você ainda está meio sonolento. Eu orei, eu estava assim meio no travesseiro e eu sabia, eu preciso orar. Aí eu peguei meu telefone, aí tinha uma irmã da nossa igreja dizendo, ei, alguém acordado? A gente precisa orar pelo irmão fulano de tal. Eu falei, olha como Deus é. Ele já tinha me avisado. Aconteceu algo extraordinário? Não, eu só acordei. Acordei e falei, peraí. Aí me veio, irmão fulano de tal. Sabe, coisa simples. Às vezes você veste uma roupa e o Espírito Santo fala assim, aí essa roupa não. Não é uma voz audível que diz essa roupa não. É só que você sabe que vai dar errado você botar aquela roupa. Ei, não fica esperando ser guiado de forma mística. A igreja não é para ser doida no sentido de ser mística. Eu acho que essa é a palavra. Se tem outra aí, vocês me ajudam. É para ser doida porque ela anda contra o mundo. Mas é isso que nos faz doido. Mas não é mística. Ouço vozes. Não, você precisa de oração. Eu posso orar por você essa noite. Está entendendo, gente? É o Espírito nos guiando. Como? Continuamente. E só dá para ser guiado pelo Espírito sem preocupação, porque só a sua cabeça está... Você não ouve o Espírito. E aí, eu quero dizer para você, essas coisas estão borbulhando no meu coração. E eu tenho me consagrado ao Senhor, dizendo, Senhor, eu resisto ficar preocupada. Senhor, eu vou andar, viver a sua vontade, como pessoa, como família, como igreja.
E eu vou ser guiada pelo seu Espírito, porque o mundo está muito louco. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ousadamente viver o poder de Deus. Amém. Enquanto eu falo, tem gente que está falando, eu tinha sido guiado. É verdade, também já errei. Você sabe que é para voltar antes, não volta. Aí quando você vê, fala, ai meu Deus, se eu tivesse chegado um pouquinho antes, tinha desligado o forno, não tinha queimado. Ei, meu desafio aqui essa noite é, nesses últimos minutos que eu tenho, se você puder se ajoelhar, se você quiser ficar sentado, mas eu tenho uma visão no meu coração da gente de joelho, se humilhando debaixo dessa poderosa mão, dizendo, Senhor, eu lanço sobre o Senhor, eu lanço as minhas ansiedades, eu lanço as minhas preocupações. Se você não pode se ajoelhar, fique à vontade, não quero te constranger, mas se você pode se ajoelhar, eu queria que você se colocasse de joelhos junto comigo. Eu vou me ajoelhar aqui também. O louvor pode estar de joelho também, fazendo a sua oração. Os músicos podem tocar. Mas faça a sua oração. Eu sei que o Senhor falou com você. Lança sobre Ele as suas ansiedades. Se você precisa pedir perdão ao Senhor, dizer, Senhor, me perdoa, porque eu tenho ficado preocupado mesmo, ao ponto de eu nem estar conseguindo ouvir a tua voz, é tanta na minha cabeça. Ah, Senhor, esse ano de 2023, nós queremos viver intensamente a tua vontade, nós queremos crescer, nós queremos, Senhor, ser essa igreja triunfante. Pai, nós queremos lançar sobre o Senhor essa noite cada um dos nossos cuidados. Consagre, Senhor, consagre aí, querido, ao Senhor, a sua família, a sua vida. Diga ao Senhor, não promessas vazias, porque o ano virou, mas porque você está consciente da sua palavra, do seu espírito, consciente daquilo que Deus tem para nós. Pai, nós te amamos. Oh, Senhor, eu te amo, Pai. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. E eu quero viver a sua vida, a sua palavra. Aquilo que o Senhor tem para mim com intensidade, eu consagro a minha vida, a minha família, o meu tempo ao Senhor. Pai, nos ajuda como igreja a contar os nossos dias, a remir o nosso tempo, a estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Pai, derrama sobre nós sabedoria. Sabedoria vinda do alto. Sabedoria para lidar com os desafios do dia a dia. Pai, nós nos rendemos ao Ti, nós nos humilhamos debaixo da Sua poderosa mão essa noite, sabendo que o Senhor, o Seu tempo nos exalta. Nós resistimos à preocupação, resistimos ao pecado, resistimos ao diabo. Oh, obrigada, Senhor, porque nós somos a igreja dos últimos dias e nós nos sentimos privilegiados. Oh, Pai. Obrigada, Senhor. Nosso coração está confiante no Senhor. Nosso futuro é certo em Ti, Senhor. Nossa provisão, nossa fonte é o Senhor. E é por isso que nós não temeremos. É por isso que nós não tememos o dia de amanhã. É por isso que nós sabemos que teremos um ano extraordinário. Obrigada, Senhor. Oh, Arabramanaya, Xereraramanaya, Neraraya, Neraraya, Naeso. Orenaraya, Naeso, Nemasterere. Ora, Maia,
Oh, Pai, nós nos rendemos a Ti. Rendemos-nos aos Seus cuidados. Ah, Senhor, como é bom depender do Senhor. Ah, esse lugar de confiança, de segurança. Que tudo vai bem. Ah, obrigada, Senhor. Oh, Rabramaya, Sererelaya, Siterelalaia, Mas. Oh, Tererele, Mama, solto como Norororeana, Mas, soltequeza. Oh, era Baba Yeso, era Rayadararas, ora Maeso de que ne mana Yesu, era mana ere bara ere que no Maeso. Ora mama esera nararaso. Ora mama erenero mas. O Senhor da nossa vida, o Senhor do nosso país, o Senhor da nossa família, o nosso Senhor, aquele que reina, aquele que venceu. Como é bom confiar no Senhor. Não seremos enganados. Não seremos enganados. Ah, como é bom lançar sobre o Senhor todo o peso, toda a preocupação. Ah, obrigada, Senhor. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Oh, alívio. Descanso. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, Senhor. Eu quero fazer um apelo. Eu vi isso no meu coração, no momento do louvor. E pessoas, eu quero lidar nessa noite com o espírito de medo. Se o espírito de medo estava te atormentando, eu quero que você se levante e venha aqui, eu quero orar por você. Deixando ansioso, você sente até taquicardíaca, você treme, o medo, espírito de medo, eu vou lidar com você agora mesmo. Eu quero te ajudar, querido. Vem aqui, você não vai mais ser atormentado. Você já sabe como lidar com a preocupação, você já sabe. Ah! Oh! Obrigada, Senhor. Você vai fazer a sua parte, mas agora o sobrenatural vindo sobre você. Obrigada, Senhor. Ah, eu vou esperar os diáconos ajudarem aqui. Ore kene mama yeso tere brama na yere bromo do shete kerere brama mas. Ora ne kere brama na yeso to kono bromo nerete si tere brama na yese. Espírito de medo, eu te dou uma ordem agora mesmo. Bata em retirada. Em nome de Jesus, eu declaro os meus irmãos livre de toda perturbação. Livre, em nome de Jesus. Livre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
livre, 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 livre. Oh, forte e corajoso, o Senhor é contigo. Livre. Oh Pai, obrigada, Senhor. Livre, livre, livre. Oh, oh, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. Nós não somos escravos do medo, querido. Nós não somos escravos da preocupação. Nós somos filhos de Deus. Nada de ansiedade nos perturbando, nos aprisionando. Livres e ousados em Deus. Amém, querido? Eu quero dar a oportunidade para você que chegou com alguma enfermidade no seu corpo. Nós não temos a necessidade, querido, de permanecer com dor, enfermo, doente. Seja o que for, eu queria que você viesse até aqui à frente. E eu vou pedir para os meus irmãos ministros, se tem alguém ministro de cura aqui, os ministros aqui da igreja, nós vamos impor as mãos sobre você rapidamente. Corre, corre, corre. Vem, a unção de Deus está nesse lugar. O poder de Deus está disponível para curar. Simples assim, porque Ele vive. Ele se manifesta no nosso meio e Ele coloca as coisas em ordem. Aquilo que a gente não pode colocar em ordem. Se você recebeu uma notícia, o médico disse, você vai tomar esse medicamento para o resto da vida. Eu estou aqui para dizer, no dia 1º de janeiro de 2023, não será assim. A única coisa que você vai fazer para o resto da vida é amar o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força, e você vai ser livre essa noite. Aleluia. Vocês podem me ajudar a vir pôr as mãos sobre eles. Oh, obrigada, Senhor. Vem, Jane, pastor João, por favor. Tiago, Policarpo, pastor. Aleluia. Vinícius, pastor, pode vir. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor. Eu queria que você estendesse as suas mãos. Pai, obrigada. Se você ainda está aí no seu lugar e você está pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Venha. Oh, obrigada, Senhor, pelo seu poder no nosso meio. O mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, trazendo vida para o nosso corpo mortal. Restauração completa. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo seu poder. Obrigada, Senhor. Não tem nada, querido, nada que precisa te aprisionar. Jesus nos fez livres. Aleluia. Oh, obrigada, Senhor, pelo seu poder. Obrigada, Senhor. Aleluia. Tem alguém aqui querendo ser batizado no Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas? Aleluia. Tem alguém? Você pode vir aqui, por gentileza? Venha. Nós temos esses irmãos queridos que vão nos ajudar